Bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, ative o sininho e dê seu like. Olá! O que irei relatar aconteceu comigo e com meu pai. E um amigo que chamarei aqui de Pedrão, que é o seu apelido. Bom, no ano de 2000. Sexta-feira. Por volta das 5 horas da tarde. Eu e o meu pai. E o Pedrão, que era nosso amigo. Chegamos no Rio Grande para pescar. Fazemos isso quase toda semana. Como na época morávamos na fazenda Ilha Grande, às margens do Rio Grande. E isso costumava ser o nosso hobby. Quase sempre íamos pescar no Rio Grande, que pertence à cidade de Uberaba. Ao chegarmos no rio, decidimos avançar um pouco mais na direção do Monte Alto, que pertence ao Arraial do Floresta, que é vizinho do Rio Grande. Chegando no local, que era bem deserto e muito sinistro, e havia de frente um grande rio, e atrás havia uma mata fechada. Mas esse era o melhor ponto para a pescaria. E os pescadores passavam ali pescando, porém, corria boatos que viram o coisa ruim ali, e atacou o pescador naquele local. Ignoramos esse boato e começamos a pescar. Bom, armamos as barracas. E eu e o meu pai fomos catar lenha para a fogueira. Enquanto o Pedrão ia pescando, quando então, avistei enormes pegadas. Eram várias pegadas grandes, e com unhas enormes que iam em direção à mata fechada, e foi quando eu corri e gritei: "Pai! Volta! Volta na hora!" Ele voltou correndo. Ele disse: "O que foi, garoto? Quer me matar de susto?" E eu, tremendo de medo, falei: "Pai! Olha, olha! Ali são várias pegadas. Parece ter sido feita por um animal enorme. Olha lá, elas são enormes." Ele não acreditou. Mas eu insisti que ele fosse lá e visse com seus próprios olhos. Ele foi até o local. Olhou as pegadas, fez uma cara de preocupado e não falou mais nada. E voltamos para onde estavam as barracas. Pedrão, que estava ali pescando, já havia pego 2 peixes. Eu avisei para Pedrão que havia visto pegados de um lobisomem lá no mato. E ele começou a rir, pois não acreditava em nada. Então eu chamei o meu pai para irmos embora, que ali eu não ficaria mais, pois já estava escurecendo. E os relatos era que ali havia um lobisomem. Parecia ser verdadeiro. Jurei para mim mesmo que eu não passaria a noite ali. Chamei o Pedrão para voltar comigo e ver as pegadas, e ele não quis. Quando deu 18 horas eu decidi ir embora com ou sem eles. E foi aí que o meu pai ficou com dó de mim e disse que iria comigo. Porém o Pedrão não queria ir embora. Disse que à noite iria dar muito peixe. Então decidimos que Pedrão passaria a noite ali pescando. E que no sábado pela manhã o meu pai voltaria para buscá-lo. Em seguida chegou mais 2 pescadores que iriam passar a noite ali pescando. Então ficou o Pedrão e os outros 2 pescadores com ele. Um se chamava Nestor e o outro era o seu Germano. Quando meu pai e eu chegamos em casa, fiquei preocupado com o Pedrão e os 2 pescadores que ficaram lá pescando. Esta parte da história foi contada pelo Pedrão. Ele me disse que quando era pelas 2 horas da manhã, estava ele e os 2 pescadores na barraca, pois estava muito frio na beira do rio. E eles estavam assustados ouvindo um rugido bem sinistro ao redor deles. E foi quando Pedrão contou aos pescadores o que eu havia visto, pegadas enormes. Aqueles 2 pescadores ficaram assustados e preocupados com o que Pedrão havia contado e também com o que todos estavam ouvindo. Ali naquele momento, e logo em seguida passou algo de frente à barraca. Era um grande vulto como um cão negro. Muito grande. Foi quando seu Germano deu uma olhada para fora da barraca e viu uma criatura apanhando os peixes.
que eles haviam pescado. Em seguida todos saíram para fora da barraca armados de facão. E foi aí que eles ficaram de frente uma enorme criatura negra, abaixada comendo peixes. Que eles haviam pescado. Os peixes estavam em um buraco na areia, próximo à barraca. Como estava muito escuro, não dava para ver o que era aquilo. Foi neste momento que Pedrão acendeu a lanterna e jogou em cima daquela criatura. E ele gritou: era um lobisomem! É um lobisomem! O seu Germano foi para cima da criatura, que estava agachado comendo os peixes, quando de repente, a criatura se levantou e ficou de pé. E foi para cima do seu Germano. A criatura pulou em cima do seu Germano tentando morder com aqueles longos caninos. Pedrão e Nestor correram para ajudar o seu Germano. Eles começaram a deferir golpes de facão nas costas da criatura e foi aí que a criatura soltou seu Germano. A criatura recuou, mas logo em seguida voltou andando sobre duas patas para atacar de novo. Seu rugido era muito forte. O rugido da criatura era de arrepiar a espinha e gelar a alma. O seu Germano levantou muito ferido e com o rosto deformado por causa de uma enorme mordida. Ele sangrava muito e gemia de dor. Os três entraram no carro do pescador e correram para longe da criatura. A criatura os ignorou e voltou para os peixes, para continuar a sua refeição. Horas depois do ataque chegaram na base da polícia rodoviária, pedindo socorro. Os PMs, que levaram seu Germano até o posto de saúde de Uberaba. Para ser atendido, seu Germano já estava sem vida, porque já havia perdido muito sangue. Após relatarem os fatos aos policiais, pediram reforços à PM de Monte Belo e foram com Pedrão ao local do ocorrido. Foi um carro da polícia, uma caminhonete que veio de Monte Belo, em busca da criatura, que havia atacado os pescadores. Um dos policiais disse que esse monstro já havia aparecido próximo à chácara da sua namorada, e teria atacado um morador de rua que era muito conhecido dos policial. Também contou que ele já havia visto essa criatura e que ele sabia quem era. Este policial disse que essa criatura era um morador de rua novo. Ali na região ele veio lá do Arraial do Brejo. Na noite seguinte o tal morador de rua nunca mais foi visto. Ele teria sumido. Já eram 4 da manhã quando chegamos ao local, não muito longe da barraca que já estava destruída pela criatura. Eles conseguiram avistar o lobisomem que passeava ali pelo. Logo os policiais abriram fogo e deram muitos tiros na criatura, que correu para dentro da mata, quebrando os galhos no peito e gritando muito alto. E foi aí que todos gritaram: acertamos o lobisomem! Matamos! Mas para surpresa de todos, aquele monstro correu para o mato. Em meia hora depois eles decidiram entrar no mato e fizeram uma busca, pois já estava amanhecendo. Para surpresa, eles acharam um morador de rua, pelado e com vários sinais de tiro no corpo. Seu corpo ainda estava deformado, pois a criatura ainda estava agonizando. Pouco mais à frente a polícia encontrou um cadáver de um homem desfigurado. Era um morador de rua que havia desaparecido. Pobre homem, que Deus o tenha. Gente, o perigo está em todos os lugares, se apresentando de várias formas. Boa noite.